Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Hoje a gente vai fazer aqui, ó, um cabelinho social. Sabe aquele social do dia a dia que você faz ali em 10 minutinhos, 15 minutinhos? É o que a gente vai fazer nesse cabelo aqui, ó. Vou explicar para você como é que eu faço no meu dia a dia de forma rápida, objetiva e que vai ficar muito bem feito, beleza? Então, vamos, que aqui vocês já sabem, não tem corte. Começo aqui pegando a minha gola higiênica, ó, preparando o cliente certinho, minha capinha aqui. E eu aqui na barbearia eu só uso capa assim, ó, tá vendo? Que tem o zíper. Prefiro demais. Por quê? Porque tem cliente que tem um pescoço um pouco mais largo, outros mais fino. Então a capa ela já se adequa certinho aqui, ó. Olha lá como é que fica. Que show de bola. Galera, aqui é o seguinte, a gente vai fazer um cabelo na 2, tá? Socialzinho na 2, como sempre faço. Como é que eu gosto de fazer? Eu começo penteando, separando o que é coroa, parte de trás, das arestas. Aqui, ó, da lateral. Eu vou explicar para vocês aqui algo que você tem que se atentar aí quando você for fazer, mas que aqui no meu dia a dia eu já faço direto e não me preocupo tanto com isso, tá? Então, todas as vezes que você for fazer, passar uma máquina 2, uma 3, uma 4, você precisa identificar o que é lateral e o que é aresta, até onde essa máquina vai subir. E a forma que você faz isso é muito simples. Deixa eu virar aqui para vocês. Muito simples. Você pode, por exemplo, encostar o pente aqui. Tá vendo na onde ele sai? Aqui. Na onde ele sai, ali é a aresta. Então, o nosso movimento aqui, ó, é reto até aqui e aqui a gente faz o movimento em C. Eu venho e aqui eu faço o movimento em C. Vocês vão ver que esta região aqui, ela vai marcar um pouquinho que a aresta é onde a gente vai trabalhar só a tesoura. Fechou? Então, vamos que vamos. Vamos começar. E a gente vai passando aqui, ó, pente 2, ó. Para você que está iniciando, eu vou te mostrar o que você pode fazer, tá bom? Ó, passa de todos os ângulos, bem passadinho, para limpar bem essa região, tá? Você que está iniciando na profissão, às vezes tem um pouquinho de receio até onde subir com a máquina. Do outro lado ali, eu vou te mostrar como é que você pode fazer para ser um pouquinho mais fácil, tá? Então lembrando que se aqui eu vim até aqui a parte de cima, na parte da coroa aqui atrás eu vou descer um pouco, tá? Eu vou começar a descer aqui minha máquina, ó, para preservar a coroa. Aqui é a mesma coisa, gente. Olha lá, o septal. Consegue filmar de lado ali, Renato, por gentileza? Isso. Vou mostrar, poder mostrar o pente. Tá vendo aqui que tá saindo o pente? Aqui eu não subo com a máquina. Eu vou vir com a máquina reta. Olha lá, ó. Por quê? Aquilo ali é coroa. É a parte da coroa. Tá vendo? Ó, ó. Região da coroa. Beleza? Então assim, a gente vai criando a linha certinho. Ó. Vocês estão vendo que eu passo bem a máquina. Que às vezes o cliente tem algum redemoinho, alguma coisa, é interessante você passar de todos os lados para deixar bem limpinho, tá? Sempre penteando para poder ver bem o cabelo. Ó, ver se tá ok. Certo? Ó. Do outro lado aqui, galera, você que às vezes é novo na profissão, tem um pouquinho de receio, o que você pode fazer? Você pode vir marcando com a tesoura primeiro. Depois você vem com a máquina. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a região da aresta, mesma questão, tá? Do pente. Aí, o pente saiu aqui, ó. A gente tem a aresta. O que você pode fazer? Pega ela aqui, você marca ela,
tá vendo? Com a tesoura de corte, ó. Ó. Ó, deixa ela bem marcadinha com a tesoura de corte. Isso eu tô te mostrando que é um corte social, tá? Um corte social aí. Ou a gente pode ver também que é na recessão aqui, ó, quase baixa, tá vendo? Na recessão média, mais ou menos, ó. A baixa, média e a alta. Recessão média aqui, a gente pode marcar essa aresta. Olha lá como ela começa a marcar. Por quê? Isso daqui, para você, que às vezes está um pouco mais de receio e tudo mais, vai acabar sendo um limitador da máquina. Então você está visualizando essa marca aqui, tá vendo? Agora, na hora que você vier com a máquina, é um limitador. Então, chegou aqui com a máquina, você tira. Visualmente falando, é mais fácil para quem está iniciando, né? Ou para você que está com um pouco de receio. No meu dia a dia, que não te falei, no meu dia a dia eu já venho direto aqui. Mas, ó, tá vendo? A maquininha, gente, você pode passar ela bem leve, tá? Não precisa carcar a mão. Quanto mais leve você passar, melhor é para o cliente. Afinal de contas, o que faz o trabalho é a lâmina, não é a força que você aplica aqui, tá? É a lâmina que vai cortar. O que vai definir um pouquinho a força é quando a gente trabalha com a shave, né? A shave, se você forçar um pouquinho mais, ela marca mais. Mas isso é conteúdo de uma outra aula. Inclusive, eu quero falar para vocês, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para me ajudar, já deixa o seu like, a sua curtida e comenta aí para mim o que você gostaria que eu trouxesse aqui de conteúdo. O que você quer aprender? Corte na tesoura? A gente vai trazer também, tá? A gente vai trazer um corte na tesoura top aí para vocês. Mas o que você quer aprender? Beleza, gente? Então, feito isso, olha lá, tudo bem marcado, bem cortadinho. Lembrando também que vamos sempre limpar o cliente, tá? Então, cortou, gente? Deixa o cliente limpo, ó. Passa um secadorzinho aqui, limpa bem, ó. Agora a gente ficou com as arestas, certo? Aresta aqui e coroa. Vamos lá, nós temos alguns jeitos de fazer essa aresta e coroa. Tem lugares que o pessoal gosta de vir com a tesoura de corte primeiro e depois com a tesoura de desbaste. No meu dia a dia aqui, no meu dia a dia aqui, eu já venho direto com a tesoura de desbaste, gente, tá? Só tomando cuidado para não entrar, não arredondar muito, mas eu já gosto de vir direto com a tesoura de desbaste, por quê? Eu acho que quem está começando, às vezes tem dificuldade em fazer uma aresta, porque vem com a tesoura de corte e acaba tirando muito a aresta. Então a tesoura de desbaste, você vai vendo o que está sendo construído na aresta, na coroa, e aí você consegue trabalhar com um pouco mais de calma. Obviamente, se você tem uma aresta muito grande, uma coroa muito grande, se você vier com a tesoura de corte, você vai agilizar um pouco mais esse processo do que só ficar com a tesoura de desbaste até fazer o encaixe. Mas nesse caso aqui, eu vou vir direto com a tesoura de desbaste para mostrar para vocês que também dá, também funciona, beleza? Então vamos lá. Ó, vou trabalhar, todos já sabem, quando a gente vai trabalhar pente corrido, a gente puxa esse pente para fora, tá vendo? Entra com o pente, puxa para fora e aonde o pente vai, a tesoura vai junto, beleza? Então, como é que eu faço aqui? Ó, tá vendo que eu não estou fazendo isso aqui, ó, esse movimento de entrar, porque senão eu vou arredondar. Então eu só quero tirar, ó, esses cabelos que ficam aqui saindo da aresta, ó, sempre penteando para você ver, ó, o que você está cortando, tá vendo? Ó, ó, para você conseguir enxergar bem.
Olha como que o encaixe ele vai sendo feito. Qual hora, Cláudio, usar o lado grosso do pente ou o lado fino do pente? Eu geralmente uso esse lado com os dentes maiores quando a gente tem algo muito grande, uma região muito grande, né? Por exemplo, eu quero pegar uma região maior aqui. Eu venho com esse lado maior. Quando eu quero, por exemplo, trabalhar uma área específica, que nem aqui embaixo, ó, um detalhe, aí eu venho com a parte mais fina do pente, ó. Ó. Beleza, gente? Ó como que esse cabelo já vai conectando, encaixando, tudo certinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Consegue perceber? Ó, já está conectando. E aí a gente só vem trabalhando os pontos aqui. Ó. E aqui a gente não tem um crânio arredondado, tá? A gente está tendo um crânio mais retinho. Olha lá. Mantendo a aresta e coroa. Ó, o meu pente como que ele vem para fora sempre, tá vendo? E não isso. Ó. Olha como a gente já fez uma excelente conexão nesse cabelo. Fechou? Sim, a gente vai fazer por toda a região da coroa, mesma coisa, gente. Olha lá. Ó. Só vou trabalhar aqui na conexãozinha, tá vendo? Não vou subir muito. Para não arredondar essa coroa, não tirar muita coroa do cabelo. Ó. Um corte desse aqui, gente, no meu dia a dia, aqui na barbearia, eu faço geralmente em 10 minutos, tá? 10, 12 minutos no máximo aí. Bem rápido mesmo. Eu não demoro muito, não. Então, quanto tempo você leva aí na sua barbearia para fazer um corte desse hoje? Na verdade, em média, você leva quanto tempo aí para fazer um corte? Eu um degradê, tudo certinho, eu faço mais ou menos em 25 minutos, 20 minutos. Depende do degradê, né? Depende do cabelo. Mas em média é isso aí. Beleza? Ó, tô vendo que o cabelo aqui tá muito denso. O que que eu fiz? Coloquei a parte maior do pente aqui, ó. Os dentes mais largos, né? Vou trabalhar toda a conexão. Na hora que eu ver que já tá legal, que eu vou fazer apenas uns ajustes, aí eu começo a trabalhar a parte fina do pente. Aí eu vou trabalhar só na onde eu tô visualizando aqui que precisa mesmo, tá vendo? Como eu falo, gente, cortar cabelo é um trabalho artístico, né? Você tem que ir olhando, tem que ir visualizando o que você está fazendo. Ó, e aí você vai penteando, vai vendo onde precisa de mais detalhe, onde tá bom. Ó, tá vendo essas marquinhas que às vezes fica aqui assim, ó, um pouco mais de volume? Quando é assim, você pode entrar um pouquinho com o pente, ó, puxar, dar umas duas batidinhas de tesoura, ó, ó, só para tirar a marca, tá vendo? Não é ficar apertando, plá, 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 plá. Se você fizer isso, cortando toda hora, vai arredondar. A gente só quer aliviar um pouco, tá? Então, também não tenha medo de entrar um pouco, mas desde que você vá trabalhar num ponto específico para aliviar a conexão, tá? Então, a gente não vai arredondar. A gente só vai trazer um pouco mais de leveza para aquela região lá. Olha só como que o encaixe ficou perfeito, tá vendo? Beleza, galera? Então, feito isso, o que que eu vou fazer agora? Limpar o cliente. Por quê? Porque esses cabelinhos que caem
da tesoura de desbaste, geralmente são esses cabelos que incomodam muito. Eles são muito fininhos, então ele cai aqui, fica aqui no rosto. Então sempre trabalha com o cliente bem limpo, tá, gente? Bom, fez isso, acabou a lateral. Agora a gente vai vir para a parte do topo. Aqui no topo, a gente vai molhar bem esse cabelo. Me desce bem esse cabelo. Ó. Tem gente que me pergunta desse borrifador aqui, ó. Esse meu aqui é da True Barber. Ele é um esse tipo de borrifador, gente, precisa ser original. Tem que ser de boa qualidade. Você comprar um Xing Ling, um velho, vai durar um mês na sua bancada, vai entupir, enfim. Esse aqui já tem mais de um ano que tá comigo. E ó isso aqui, funciona normal, tá? Coloco água normal da torneira e funciona de boa. Então compra um bom, esse meu é da True Barber, ó. Se você quiser depois pesquisar, compra um bom. Você vai pagar aqui uns 80, 90 reais um desse aqui, mas pelo menos tá um ano comigo e é um negócio bem feito, tá? Gente, no caso do topo agora, o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, só para você poder entender, se nós cortamos um dedo da franja, a parte de trás, a gente sempre vai baixar mais, tá? Então vamos lá. Vou puxar aqui, por exemplo, um dedinho da franja aqui, ó. Como é que eu faço? Nessa hora, eu gosto de puxar muitas mechas. Então, cortei um dedinho, certo? Agora, não vem e faça isso aqui, ó. Puxa uma mecha lá atrás, que você perde a referência do que você acabou de cortar. Então, tá cortando? Puxa uma outra mechinha bem próxima aqui, ó. Procura até onde você cortou, corta um pouco mais perto, ó. Vem puxando mecha, tá vendo, ó? E vem trazendo a mecha que você acabou de cortar. No caso dele aqui, o cabelo dele já tá um pouco mais certo, né? Já, a parte de trás já tá menor do que a parte da frente, tá bom? Isso precisa acontecer. Por quê? Essa região da cabeça é onde o fio é o topo da cabeça. Então, suponhamos que a gente tem o nosso crânio dessa maneira aqui, aqui é o topo e aqui, ó, tá conseguindo filmar aí, Renato? O detalhe? Aqui é onde a nossa franja começa. Então a franja começa nascendo aqui embaixo, enquanto o topo começa nascendo aqui em cima. Até a franja crescer para ficar na mesma altura do topo, ela precisa ter brincando aí 1 centímetro, 2 centímetros a mais do que o topo. Então, se você deixa o topo na mesma altura da franja, o topo aparece mais. Então, por exemplo, se eu estou com 2 dedos de franja aqui, eu tenho que estar com 1 dedo de topo. E na hora que eu puxar os dois vão estar na mesma altura, porque o cabelo do topo já começa crescendo mais alto. Entende isso? Então, isso é interessante você entender para você poder explicar para o teu cliente. Né? Eu já tive cliente falando, tira mais aqui, deixa mais aqui. Aí você explica, ó, tudo bem, eu até posso fazer isso, mas fazendo assim, o que vai mais chamar atenção é a parte do topo da sua cabeça, beleza? Então a gente continua aqui, ó, cortando. Vamos cortando, conforme vamos indo aqui para trás, a gente vai tirando um pouco mais, ó, cortando. Fez no meio? Começa agora a puxar aqui, ó, as laterais. Ó, sempre trazendo a referência para aquilo que a gente já cortou do meio, tá? Pegando a referência do meio, sempre, tá? O outro lado agora. Ó, a referência está aqui. Tá vendo? Consegue filmar, Renato? Referência e o que a gente vai cortar, tá? Ó. Beleza, fiz isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou aferir esse cabelo. O que é isso, Cláudio? Agora eu vou aferir e ver se está tudo na mesma altura. Como? Eu vou pentear todo para a lateral e eu vou vir agora cortando ele aqui, ó, puxando lá da lateral e vou puxar a mecha. O que sair, eu corto para deixar o cabelo todo alinhado. Ó, tá vendo que tem uma mecha grandona aqui? Eu corto ela. Ó. Faço isso até esse outro lado aqui.
Fiz isso de um lado, o que que eu vou fazer? Do outro lado. Passo agora pro outro lado. Gente, eu tô virando a cadeira por causa do vídeo, tá? Mas geralmente aqui na barbearia é eu que ando em volta do cliente. Eu não fico rodando cadeira toda hora, não. Tá bom? Puxo do outro lado aqui, ó. Só tiro o excesso. Tá vendo? Não é pra cortar o cabelo, gente. Já cortou. É pra ver se tem algum fiozinho fora. Tá vendo? Ó? Só o que tá fora eu corto. Ó. Tá vendo? Feito isso. Pronto. Cortei o topo. Fiz aqui o corte do topo. Tá? Posso pentear esse cabelo pro lado, que ele já tá pronto, no caso. A gente pode secar, ver se os encaixes estão todos ok, beleza? No caso dele aqui, a gente está trabalhando um cabelo um pouquinho mais com textura, então a gente seca ele mais natural, dando um volume só na franja. Então aqui eu vou vir com o meu secador, só secando esse cabelo mesmo, ó. Uma coisa legal, você vê o redemoinho atrás, se você vir aqui no redemoinho, ó, segura ele aqui, ó, põe o dedo no redemoinho e joga o secador, ó. Tá vendo? Porque vai secar o redemoinho certinho. Sequei, agora a gente vai dar um ganho só no topete. Vou vir aqui com a minha escova, tá? Vou dar um ganho só no topete aqui, ó. Pra gente trazer um pouquinho mais de referência aqui pro topete, ó. De atenção, né? Na verdade, pro topete. Ó. Depois que eu sentei o topete, ó, pode vir com a mão aqui, conectando o topete. Como o intuito aqui é deixar um cabelo mais bagunçado, arrumado, a gente vem trabalhando com a própria mão aqui, ó. Olha que legal que fica. Olha lá. Beleza? Gente, fez isso. Antes de eu fazer o acabamento, o que que eu faço? Novamente, eu vou conferir. Ver se tem algum detalhezinho ou outro aqui, tá vendo? Ó, dá pra melhorar um pouquinho. E aqui é uma parte mais rápida. Por quê? Porque eu já fiz todo o cabelo. Então é mais conectar onde precisa mesmo. Mas esses detalhes aqui são importantes, tá, gente? Ó. Tá vendo como eu trabalho a minha tesoura de desbaixo? Não precisa ter medo. Lembro que no começo, quando eu iniciei na profissão, nossa, eu tinha um medo danado, cara. Trabalhar com a tesoura de desbaixo, né? Ficava vendo um vídeo e o pessoal às vezes falava, ai, você vai entrar muito no cabelo, vai tirar muito. E a gente vai pegando experiência e vai percebendo que não é assim, né? Bem, você entrar muito, você tem que cortar muito cabelo mesmo, né? Tem que entrar muito com a tesoura. Então aqui a gente só vai tirar um pouco o excesso. Olha lá, ó. Ó. Pegar um excessinho aqui no cantinho a gente limpa. Só pra, ó, dar o acabamento final mesmo, né? Ó, tá vendo? Olha que legal. Ó o topete como fica na mesma altura que praticamente dá. Ó, tá vendo? Do topo, só que o topete tá maior. Beleza, galera? Agora sim, vamos fazer o acabamento. O acabamento é bem simples fazer. Pode marcar a barba aqui, Mar? Separar a barba do... Você vai deixar? Vai deixar? Então beleza. Ó, a gente vai fazer o acabamentinho. Você pode vir aqui, ó, lá da ponta da sobrancelha para você fazer o frontal aqui, ó. Você vem e só marca, tá vendo, gente? Tá? Você quer um acabamento mais natural, você só marca. Aí isso também vai depender muito da onde você está trabalhando, tá? Do lugar que você está atendendo aí, está trabalhando. Vou trabalhar aqui, ó, bem próximo à orelha também.
Cuidado para não abrir o capu do Fusca aqui nessa parte. Tem gente que corta lá para cima. Só puxa a orelha um pouquinho para baixo, ó. Só marco, tá vendo? Mesma coisa na parte de trás, ó. Só tira o excesso, ó. Ó lá, ó. E na hora de fazer esse acabamento aqui, toma cuidado para você não vir aqui e entrar muito. Mas também cuidado para você não abrir demais, tá? Então, a gente vai seguir uma naturalidade aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, eu marco, metade da lâmina fica na onde eu já marquei e a outra metade vai para onde eu vou marcar. Então, nesse caso, ó, metade fica onde eu marquei e a outra, o outro pedaço vai na onde eu vou marcar. Olha lá, mesma coisa aqui embaixo. Acho que é melhor você vir do outro lado lá, querido. Isso. Isso. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Metade na onde eu já marquei e o outro pedacinho na onde eu vou marcar. Fazendo assim, você mantém, ó, a linha. Fica mais fácil para você fazer o acabamentinho, ó. Olha lá. Fica o acabamento bem feito. Fiz de um lado, vou fazer do outro lado agora. Mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Venho do lado do acabamento da sobrancelha. Venho. Ó. Desenhando esse acabamento bem natural, tá? Só tirando o excesso mesmo. Olha lá. Em cima da orelha, a mesma coisa. Ah, Cláudio, mas o meu cliente pede para entrar um pouco mais. Aí você entra, ué. Você precisa entender, a gente que é barbeiro, precisa entender uma coisa, gente. Vai ter cliente que você vai querer utilizar técnicas que você aprendeu e não sei o que, e você quer fazer o corte perfeito. E o cara não gosta, entendeu? O cara vai totalmente contra a regra. Você vai querer preservar a aresta e o cara não vai. Então a gente que é barbeiro, a gente está aqui para agradar o cliente. Se o cliente gosta de um lado com aresta e o outro lado sem aresta, você faz um lado com aresta e o outro lado sem aresta, meu irmão. O importante é ele se olhar no espelho e falar assim, nossa, ninguém nunca acertou meu cabelo como você. Entendeu? Porque todo mundo, muitas das vezes o barbeiro, na ânsia de querer fazer como ele aprendeu, ele esquece de fazer a vontade do cliente. Então aqui a gente tem os dois lados. Agora nós vamos marcar o meio, tá? Como é que eu faço isso? Orelha, ponta da orelha aqui, 2 dedos abaixo dela. Olha lá, é onde eu vou marcar o meu acabamento. Então, 2 dedinhos abaixo da orelha, vem aqui, faço uma marcação no central. Olha lá. Fiz a marcação igualzinho, gente. A gente fez a lateral. Metade fica onde eu marquei, a outra metade vai para onde eu vou marcar. Fiz a marcação, ó. Ó, ó que fácil fazendo o acabamento dessa maneira. Ó, ó. Por que que é fácil? Porque você tem referência. Você tem a referência da onde você já cortou. Ó, tá vendo? Aí, o que que você pode fazer? Para não ficar muito quadradão, você pode só quebrar as quininhas aqui, ó. A quininha aqui, pega lá, dá uma leve quebradinha nela. Só para não ficar muito quadradão aqui, né? Para não ficar aquela marcação aqui, né? Fez isso de um lado, faz isso, mesma coisa do outro, ó. Olha que aula, hein? Que aula top para vocês aí, hein? Ensinando tudo, 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 sem corte nenhum. Já merece o seu like, né? Sua curtida, seu comentário. Já merece a sua curtida. Coloca aí, de onde você está vendo essa aula. Qual a sua cidade? De onde você está assistindo. Gente, se você não me segue no Instagram, já segue também. Então, isso aqui, ó, corte social, pro dia a dia. Ó,
bem feitinho, tá vendo? Bem trabalhado, olha lá, ok? Aqui no caso, aqui no acabamentinho, na costeleta aqui, eu ainda vou trabalhar uma tesourinha para dar uma disfarçadinha aqui, para acompanhar a barba, tá bom? Ou você pode trabalhar aqui, por exemplo, como ele não quer tirar, você pode trabalhar aqui no cliente e perguntar para ele, a gente passou um pente 1 na barba, a gente vem aqui e passa uma 1 também, só para continuar a mesma coisa aqui, tá? Mas hoje o foco é mais o corte social. Tá feito, tá lá, acabadinho, top demais, curtiu? Tamo junto, valeu, segue a gente lá no Instagram e deixa aí a sua opinião, o que você achou dessa aula. Valeu, galera, tamo junto, Deus abençoe você.